beneficiado, processado e embalado por uma organização que detém apenas o controle da marca e da distribuição desses produtos, a qual pode levar ou não o nome desta. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando de beneficiado e processado e embalado, nós estamos falando de padaria, nós estamos falando de açougue, nós estamos falando de FLV, nós estamos falando das roupas do vestuário, nós estamos falando das tintas da construção civil, nós estamos falando de tudo, né? Da preparação da tinta. Estamos falando de um mundo de possibilidades para as marcas próprias. E as vantagens, quais são das marcas próprias? A gente tem vantagens para fornecedor, vantagens para consumidor e vantagens para o dono da marca, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas para o fornecedor, certamente, é ele evitar, inclusive, ele ter uma facilidade de entrar, onde, eventualmente, inclusive, ele demoraria demais para entrar, ou pagaria bastante, né? Teria uma despesa grande de área comercial para entrar. Para o consumidor é sensacional, porque ele vai conseguir economizar de 20% a 30% numa cesta básica, além de ter produtos tão bacanas que foram criados na quarta geração para satisfazê-lo com bem-estar, com valores que são agregados e muito inovadores. Tem produtos de marca própria que são mais inovadores do que as próprias marcas tradicionais. E para os donos das marcas, né, para os varejistas, distribuidores, atacadistas, é a criação de uma marca, é a sua sobrevivência no mundo atual. É ter a certeza que vai continuar sendo um varejista, um atacadista e um distribuidor, e não um CD logístico de grandes marcas da indústria mundial e global. Porque a indústria iniciou e está varejando, e a indústria vai entregar direto os seus produtos para o consumidor final. A forma como varejistas, atacadistas e distribuidores têm para se manter e conseguir fazer com que o seu negócio siga, né, e se perpetue, é tendo sua própria marca, e é um sinergismo entre empresas pequenas e eles, para que isso tudo continue e siga. Nós temos aí uma evolução de marca própria que todos sabem, e esse ano lançaremos o nosso... Esse ano teremos a Semana das Marcas Próprias, né? O Quintarelli está aí como nosso coordenador do nosso grupo. Essa semana nós levamos ela, tiramos de setembro, levamos para novembro, e em breve vocês receberão todas as novidades do que acontecerá nessa segunda semana da marca própria mundial, né? Porque ela é internacional e desta vez ela vai ser muito internacional. Nos aguardem. Venham, unam-se a nós, é muito importante vocês estarem com a gente. Hoje nós já temos grandes parceiros, né, associados e parceiros que apoiam a Abimapro e que faz da Abimapro ela ser a representante realmente brasileira de marcas próprias. Todos os assuntos pertinentes à marca própria no Brasil devem e são tratados dentro da Abimapro. Obrigado, vou deixar vocês com o Borg, na certeza de que hoje a gente terá aí alguns minutos de muita ideia, muita coisa boa com relação à embalagem, que é a roupa, que é o que chama a atenção no ponto de venda, especialmente quando a gente não tem dinheiro para fazer propaganda. Não é isso, Borg? É com você agora. Obrigado pela participação de todos e eu volto para o fechamento. Ok. Com você, Borg. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Antes de tudo, queria agradecer o convite, Neide, Vitor, Quintarelli, Lore, Mariana, todos que estão aqui, né, que fazem parte da Abimapro, né? Se eu esqueci de alguém, peço perdão, porque não dá para ver todo mundo na tela. É uma honra, ainda mais falar sobre embalagem, uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo e que foi uma decisão que eu tomei na minha carreira de focar mais nela. Então, né, é a minha primeira experiência nessa nova, entre aspas, nessa nova carreira, né? Então, vamos lá. Até foi engraçado, não, acho que a maioria daqui com certeza não sabe, eu agora, como é que eu digo para os meus estudantes? Eu não trabalho, agora eu só dou aula. Eu fiz uma decisão no último mês, né? Então eu mergulhei na carreira acadêmica, né? Fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, a Damon, né? Uma das maiores empresas do mundo de marca própria, onde aprendi demais, sou muito grato.
mas chegou o momento que eu tive que fazer essa decisão, né, que vinha sido planejada, mas que aconteceu, precisava acontecer, e aconteceu agora em 2021, né, mesmo estando no meio de uma pandemia, mas planejamento é planejamento. Se você planeja, você tem que implementar, né? Não tem essa. Não estava planejado e aconteceu. Bom, então nós vamos falar sobre embalagem. Deixa eu colocar minha tela. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Deixa eu ver, tem um monte de rostinhos familiares aqui. Prazer em ver todos vocês. Carolina, Andréa, Juliana, Loredana, Vixe, Mário, Vitor, ok. Bom, pessoal, falar sobre embalagem. É muito difícil, pelo tempo que a gente tem, falar sobre embalagem e atender todas as expectativas. Porque a embalagem, ela vem nos últimos tempos desenvolvendo uma nova função, né? Ela vem agora desenvolvendo uma nova função em função em virtude de grandes pressões da sociedade moderna. Então, tem muita pressão e tem muitas respostas. Então, a minha ideia é falar um pouco sobre a embalagem com um meio de comunicação e depois entrar numa discussão que é um pouco mais, como eu vou te dizer, um pouco mais acentuado, mais ácida, porque a gente vai falar um pouco de sustentabilidade, porque não tem como a gente fugir disso. Então, eu, por muitos anos, não entrava nessa discussão, porque é uma discussão que não tem uma resposta única para todos os desafios, né? Então, a gente ficava numa discussão muito sobre conceitos e não chegava a lugar nenhum, mas agora é uma coisa que a gente tem que focar, ou seja, como eu virei um pesquisador, eu preciso, não posso mais fugir desse tema. Então, vamos lá. Eu queria começar falando sobre que maneira, né, já que a gente fala em marca própria, nós estamos falando aqui de uma divisão, uma grande fatia do mercado brasileiro de produtos, né? Então, que muitas vezes não tem as verbas necessárias ou não tem um planejamento para para atingir os seus consumidores de uma maneira mais efetiva, muitas vezes pela propaganda, né, ou pela televisiva, ou outro tipo de propaganda, ter influencer e tudo mais. Algumas marcas com muito bem planejadas já o fizeram, mas nem todas assim conseguem. Então, um dos pontos que a gente usa, que a gente traz, ou que a gente pontua a embalagem é com meio de comunicação, né? Então, de que maneira eu posso trabalhar a minha embalagem como meio de comunicação e fazer frente, né, pelo menos da marca própria, às marcas nacionais, às marcas líderes e essas marcas que têm uma verba um pouco maior do que a nossa marca própria. Então, a pergunta é: devo preocupar-me com a atividade do ponto de venda? Com certeza, né? Com certeza a gente tem que focar ou buscar desenvolver as nossas embalagens para que elas estejam atrativas no ponto de venda, né? Por que isso? Porque pesquisas recentes e não tão recentes, né, do Popeye, Point of Purchase and Advertising Institute, ele mostra que 76 em média 75 a 80% das decisões no ponto de venda físico ainda são motivados pela embalagem, né? Ou seja, porque ocorre a decisão no ponto de venda. E neste momento, nesta decisão no ponto de venda, é que a embalagem traz esse papel importante de atrair a atenção do consumidor, e aí ele chega até a embalagem, ele vai trazer para si, vai fazer a comparação, e nesses 7 segundos do momento da decisão, aí a embalagem passa a comunicar os atributos do produto. Então, ela começa a mostrar quais são os atributos, aí o consumidor fala: sim, é disso que eu preciso. Nesse momento, ele vira para a categoria que está ali e ele faz uma comparação de preço, né? Aí ele volta para aquela embalagem que ele selecionou, que inicialmente o atraiu, e aí ele começa a olhar os equities ou toda a parte do design estrutural, design gráfico, e começa a fazer a comparação da oferta. Falando, isso é oferta aqui do ponto de vista de valor, né? Fala, caramba, né? Porque aí ele começa a comparar o preço e o que ele tem na mão, valor percebido, e ele decide a compra pelo nosso produto. Então, por isso que a gente diz que
a embalagem é um elemento de decisão, é uma coisa muito importante, é um atributo muito importante do nosso produto. E, aliás, não se desassocia produto de embalagem, é uma coisa só, né? As empresas que teimam ainda desassociar o produto, o seu conteúdo, a sua formulação específica das embalagens, ela está fazendo um erro grande, né? E aí tem outro detalhe, né? Uma grande maioria dos produtos expostos nas gôndolas, né, nos pontos de venda, não tem apoio de comunicação. Então, muitos deles dependem única e exclusivamente da embalagem para competir nesse mercado, para viver aquele momento da verdade que a gente acabou de mencionar. Para viver esse momento da verdade, ele depende única e exclusivamente dessa embalagem. Então, por isso que a gente ressalta que é importante eu trabalhar de uma maneira correta ou de maneira mais metodológica nas embalagens, né? E de que maneira essa embalagem pode contribuir no ponto de venda? Bom, ela é uma poderosa ferramenta de atração, é uma poderosa ferramenta de comunicação, uma poderosa ferramenta de persuasão, né? Um outro erro que comumente as indústrias fazem: depois que eu desenvolver o produto, eu vou lá e desenvolvo a embalagem. Ou, né, eu tento desenvolver um produto maravilhoso, eu vou tentar fazer usar a embalagem mais baratinha que tiver. É um erro, né? Porque todo o trabalho que você fez até então vai ser desperdiçado, porque a atratividade vai tender a zero, né? Então, a atratividade tende a zero, afastando o consumidor disso. Então, a gente tem que trabalhar muito bem essa coisa. Sendo assim, principalmente para nossas marcas próprias, a nossa embalagem é um elemento fundamental, né, na comunicação e para publicidade, para promoção no ponto de venda, né? Então, ela tem um papel muito importante e fundamental para essa atratividade, né? Então, só que ela precisa ser metodológica, precisa de metodologia. Eu não tenho como simplesmente, eu vou contratar uma agência de design mais barata, eu vou fazer o mesmo. Tem muitas empresas que são de porte médio e pequeno que não têm acesso, às vezes, ao design e aí começam a tentar adaptar por si mesmos. Então, não está de todo errado, mas um pouco de metodologia é importante. Tem uma frase que a gente usa na escola, né, que é o seguinte: produtos de sucesso não acontecem por acaso. Então, tipo, não é nem mesmo quando a gente ouve falar da teoria da relatividade da maçã que caiu na cabeça de Newton, tudo aquilo é mentira, né? Não existe, isso não é acaso, né? As pessoas acham que Newton era um vagabundo, de repente caiu uma maçã na cabeça dele e nunca estudou. Né? Isso não existe. Então, não existe sucesso sem esforço. Então, não existe embalagem de sucesso por acaso. Não existe. Tem que ter muita determinação, tem que ter muito investimento do ponto de vista estratégico, teórico, para você conseguir. Mas aí a pergunta que vem é: mas qual é o caminho para desenvolver embalagem vencedora? Né? A gente tem, não sei por que isso mexeu, a primeira coisa conceito importante que gostaria de mencionar é a embalagem em si, ela é dividida em dois designs. A gente fala, vou fazer design de embalagem. Ok, até aí ok. Porém, existem dois, entre aspas, design de embalagem. O design estrutural, né, e o design gráfico. O design estrutural, tipo de material, dimensões, sistema de reprodutibilidade, sistema de impressão, a interação com a linha de envase, uma infinidade de características que tem que ser levadas em consideração. Então, um pouco mais para a área de engenharia, né? E o design gráfico, né? Aí sim, o design gráfico, as cores, a atratividade dessas cores, qual é a percepção do consumidor frente a esta combinação de cores, esta cor, o que traz o que remete ao consumidor quando ele vê esta cor na gôndola. Ou quando eu vou fazer o lançamento numa categoria específica de produto, eu faço análise cromática da categoria e falo, opa, eu vou lançar o meu produto nesse gap. Então, todo mundo é azul, eu faço um projeto e lanço um verde,
um amarelo, um salmão, alguma coisa que dê um impacto cromático quando o consumidor vê tudo verde, 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 azul, azul, pum. Né? Então, esse é o papel do design gráfico. Né? E aí aqui existe uma confusão. Né? Nem sempre aliás, é muito difícil quem entende de design estrutural, quem entende de materiais, conversão, máquinas, temperatura de selagem, resistência mecânica, entender de design gráfico. É muito difícil, é uma mosca branca. Eu conheço, acho que uma ou duas pessoas, né, que fazem, duas pessoas que fazem algo bem semelhante, mas é muito difícil. Né? Ah, Borg, você faz? Não. Né? Eu que tenho 30 e poucos anos, o design estrutural é a minha praia, né? Design gráfico eu dou palpite. Depois de 30 anos, a gente consegue dar palpite o que é bom ou o que é ruim, só. Ah, você cria? Não, não crio. Né? Você senta no CorelDRAW, no Illustrator? Não sei nem, sei o que é, sei ligar e desligar. Então, já parte daqui. Se eu vou desenhar uma embalagem de sucesso, eu já tenho que, primeira coisa, imaginar que eu tenho dois caminhos de design. Né? E preciso de pessoas específicas para cada um deles. Não dá para adaptar. Né? Então, esse é um conceito. Né? E aí, baseado nesse conceito, vem um conceito até um pouco mais importante. O consumidor não compra preço, ele compra valor percebido. Se o valor percebido é menor preço, é uma coisa. Se o drive da categoria é aquele, é uma coisa. Mas ele vê valor percebido, ele tem que achar valor. Mesmo naqueles mais baratinhos, né, daquela categoria específica, um commodities, por exemplo, mesmo ali, a escolha dele vai passar por valor percebido. Isso é bem importante. Né? É bem importante de como eu posso oferecer esse valor percebido para o meu consumidor, de como a embalagem, né, que eu, no momento da decisão, possa oferecer esse valor percebido, e possa fazer esta comparação, né, deste valor. E, né, o outro conceito que a gente leva, ou que a gente tem escrito na parede da escola: preço e valor não são a mesma coisa. Por favor, não força, não tente, né? Preço é uma coisa, valor é outra coisa. Então, não tenta forçar, né? Quando a gente fala do design estrutural, de matéria-prima, de maquinabilidade, né? Eu também não tenho que falar a língua do consumidor. Eu não posso falar assim, esse produto ele é de tem alta barreira, permeabilidade, logo o produto, ele não está preocupado com isso. Se tem EVOH, PVDC, se tem laminado, se tem alumínio, ele não está preocupado. O consumidor, ele quer crocância. Né? Então, não adianta eu falar, trazer as características do meu produto como se fosse da embalagem, como se fosse algo diferencial. Não. O diferencial do consumidor é crocância. Não alta barreira selagem, é sabor, não é baixa permeabilidade. Então, eu tenho muita dificuldade com isso, com o pessoal de engenharia, pessoal mais novo da área de embalagem, que tenta ou traduzir as características da embalagem técnicas como se fosse um diferencial do produto. Não é. Não é. Aquilo é nosso. Alta velocidade, baixo COF, permeabilidade, isso é nosso. O consumidor, ele até às vezes confunde. Né? Então, isso é importante. Ele decide comprar crocância. O meu produto é mais crocante. Por quê? A minha embalagem tem uma baixíssima permeabilidade. Eu tenho um diferencial frente aos meus concorrentes, então o meu produto é mais crocante. Né? Aqui a gente vai falar, agora sim, o negócio vai apimentar. Né? A Neide me pediu, Neide, pessoal da Bemap, me pediu para falar sobre desafios e oportunidades. E não tem coisa mais desafiadora, né, hoje do que falar de impacto ambiental. Eu não gosto da palavra sustentabilidade, porque sustentabilidade é uma palavra desse tamanho, que serve para tudo, né, e as pessoas começam a confundir sustentabilidade. Como que eu posso ter um produto, não embalagem, de menor impacto ambiental? Esse é um dos grandes desafios que a gente vem enfrentando no dia de hoje, né? E que a embalagem está no centro desse turbilhão. Né? Então, essa aqui da semana, 9 de abril, 2 semanas atrás, isso, né? Ou seja, os clientes são contra o uso do plástico e querem mudança. Aqui a gente tem que fazer um filtro, né? Tipo,
Eu até entendo que o cliente fala, eu sou contra o plástico, né? Ok, mas por quê? Né? Ele acha que o plástico é o maior vilão da humanidade, não sei o que, tem que acabar com tudo. Mas aí existe uma miopia muito grande, né? Aqui dá para falar uma semana sobre isso, porque a pessoa fala que eu sou defensor de plástico. Não, eu sou defensor de embalagem bem projetada, né? E existem, em algumas determinadas aplicações, não tem nada melhor do que o plástico, né? Ou seja, eu preciso de plástico. Em algumas aplicações, quando eu uso 1,5 gramas, 1,5 grama, 1,5 grama de plástico, eu consigo aumentar o shelf life de uma verdura, de um legume. Logo, aumento em uma semana, eu diminuo o desperdício de alimento. 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. E uma grande parte, uma boa parte dele, poderia ser resolvido pelo uso de embalagens bem projetadas. Então, essa discussão de plástico é uma coisa complicada, né? Eu disse que eu ia pimentar a discussão hoje porque eu resolvi, né, falar sobre plásticos, né? As pessoas acham que plástico é a mesma coisa que uma blasfêmia, falar mal de Deus, né? Então não é isso, né? Existem desafios a serem enfrentados aqui, né? E aí a gente vê, e o grande desafio porque a gente vê muito plástico, muita embalagem, né, no oceano. Se bem que pesquisas recentes mostram que o que mais tem no oceano, além de plástico, é bituca de cigarro. E ninguém fala de proibir cigarro, né? Então, bituca de cigarro, tem muito mais bituca de cigarro nas praias e no mar do que plástico, mas ninguém até hoje falou de proibir bituca de cigarro, porque, né, sei lá. Bom, também não estou dizendo que não existe oportunidade. Claro que existe oportunidade de racionalização, com certeza existe, né? Vamos lá, alguns números. Quanto do nosso lixo é embalagem? Mais ou menos 30%. Matéria orgânica é quase 50%. Aqui em matéria orgânica, a gente tem que colocar conta de comida, food waste, ou desperdício de alimento, né? Que é um, um grande impacto ambiental. Inclusive, se um dia eu voltar aqui, né, se eu sobreviver de hoje e voltar para falar um dia só sobre isso, se a gente só o desperdício de alimento no mundo, né, quando a gente fala da transformação desse desperdício de alimento numa decomposição anaeróbica no lixão e criando gases de efeito estufa, só o desperdício de alimento é o terceiro maior país do mundo, ou seja, China e Estados Unidos, o terceiro de maior emissor de gases de efeito estufa é o desperdício de alimento. Então, aí tem uma discussão bem mais acalorada, bem mais sensível, né, do que simplesmente só a embalagem. Então, quando a gente junta essas coisas, percebe, fala, opa, né, tem bastante coisa aqui de desperdício orgânico e muitos deles são causados por má distribuição, embalagem mal projetada. E aí a gente, lembra aquela coisa de feira, aquela caixa de frutas que tem 20, 30 quilos, as frutas de baixo estão todas amassadas e aquilo vai para o lixo. Então, mas e se eu colocar um plástico de embalar cada 4 delas, é muito mais plástico no mundo. Ok, mas qual é o trade-off disso? Qual é o equilíbrio de colocar esse pouquinho de plástico? Esse plástico voltar para a reciclagem e esse produto ser vendido e consumido. Existe uma discussão bem importante. E deste lixo de embalagem, quando é que volta para a indústria? 54, segundo o SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o ícone desses números no Brasil. E aí a gente vê aí que o alumínio é o campeão no Brasil, né? Tipo, não que a gente seja o país mais consciente do mundo, mas por causa de muitos desafios socioeconômicos, então o alumínio ele tem 98%. Papel vai bem, também 67%, mas veja o plástico, 22%. Né? Ou seja, 22% não volta para a reciclagem. Né? Então, ele está onde, esse outro 78%? Aí ele vai para a natureza. Mas quem é que joga ou traz o plástico para reciclagem? Você, eu, todos nós, né? Cidadãos. Né? Então, esse é o grande desafio. Vem se falando, não muito tempo, coisa de 10 anos, se não estou enganado, sobre... bom, os 3 R's já são mais antigos, né? Mas a gente tem uma mudança comportamental aqui, ou uma mudança de posicionamento frente a esses desafios de sustentabilidade, que é o seguinte: a gente viveu
nos últimos 100 e poucos anos, uma economia linear, né? Ou seja, produz, extrai, produz, usa, descarta. A gente viveu muito tempo assim. Aí, de um certo período de tempo para cá, a gente começou a inserir a economia de reciclagem. E o que a gente vem hoje apregoando, vem trabalhando muito fortemente, é a economia circular, né? Então, é trazer ou reconectar estes recursos, né, de volta para o ciclo produtivo, né? Então, não só a reciclagem, vão colocando uso, reuso, né, repensar, reduzir, trazer novas ferramentas e novas perspectivas para esse tipo de produto. Então, trazer este valor econômico para a cadeia produtiva. Então, muito se fala nisso. Se você pode olhar das principais empresas, elas têm as suas metas para 2025, que está logo aí, 2030, que é depois de amanhã, que são metas muito fortes com relação a esse tipo de coisa. E, né, agora jogando outra pimenta, você não vê ali escrito compostagem, algumas coisas que eles falam muito de reciclar, reusar, repensar, reduzir, né? Então, este é o mantra dessas grandes empresas que a gente deve, inclusive, olhar com muito critério, criticar quando necessário, mas também usar ou adaptar aquilo que é adaptável, utilizável para a gente, né? Aqui não tinha como não falar de megas tendências, principalmente no ecodesign. Então, esta gestão circular dos materiais, né? Então, a gente fala sobre alguns conceitos, tem o design for assembly, design for environment, alguns conceitos não tão recentes, mas que explode em utilização, explode em importância, né? Menos material virgem, muito mais material o PCR, o pós-consumo, né? Então, material de pós-consumo, reciclagem, reciclagem na sua excelência, trabalhar na reciclagem. Tem alguns exemplos muito interessantes que existem materiais, do ponto de vista técnico, né? Outro dia me perguntaram isso. Eu falei, do ponto de vista de engenharia, a maioria dos materiais são recicláveis. Do ponto de vista econômico, nem todos eles são reciclados, né, porque não tem valor econômico e acaba sobrando nas cooperativas. Então, aí precisa colocar uma lente, uma luz para melhorar esta coisa, né? E aí existem materiais tradicionais e novos materiais. Então, bioplástico, monomateriais, compostáveis, biodegradáveis, aqui precisa um cuidado, né? Eu não sou contra esses novos materiais, muito pelo contrário. Só que aqui precisa uma coisa importante de educação, né? Por exemplo, a gente fala muito em reciclagem e fala de bioplásticos, né? Ou oxibio, alguns outros que são derivados. Às vezes eu não posso misturar. Então, beleza, tenho esse aqui, eu vou reciclar. Eu não posso misturar os dois, porque eu perco tudo. Ou, né, existe o risco de eu falar, não, isso aqui ele é biodegradável, eu jogo em qualquer lugar. Não é assim, né? Tem que educar a população. Outra coisa de compostáveis, eu tenho visto bastante materiais, tipo, algumas marcas com claim de compostável, embalagem compostável. Bacana, né? O problema é o seguinte: onde é compostável no Brasil? Onde existem usinas de compostagem? Então, eu fico de novo, eu jogo na mão do consumidor a bucha. Esse material é compostável, mas vou compostar onde? Na minha casa? Né? Ok, então eu vou fazer ali na varanda da minha casa um jardinzinho para eu compostar. Então, eu jogo uma embalagem hoje, duas, três, tal. Compostagem exige que você vá sempre mexendo no material, sempre fazendo que ele existem condições normativas especiais para aquilo ser compostável, né? E aí tem uma coisa que a gente ganha com isso, um odor, porque é compostável, né? Aí as pessoas, não quero uma compostar na minha casa, sem problema nenhum. Então vamos para a compostagem industrial. E aí? Onde tem uma compostagem industrial? Eu moro no ABC. Então eu estou com material compostável aqui. Putz, eu quero compostar. Vou lá, entro a usina de compostagem mais próxima fica em Jaguariúna, por exemplo. Ok. Então, eu sou um consumidor, eu estou com embalagem compostável, eu quero compostar, mas eu tenho que fazer Jaguariúna. Quanto eu vou gastar de carro até lá? Vamos tirar o valor financeiro. Qual o impacto ambiental de eu sair com o meu carro? Quanto de gasolina? Quanto de emissão? Então, tipo, a gente tem que as marcas, a gente ou todos nós,
né, não só as marcas, não pode olhar só o material, tem que olhar o todo. Não é só olhar o material, tipo, é batata quente, passei a batata quente para alguém do meu lado, né? E a terceira mega tendência é menos é mais, ou seja, otimização de materiais, designs mais simples, monomaterial ou sem combinações de muitas estruturas ou facilmente desmontáveis. Existe aí essa mega tendência, né? Aqui dá para falar quase 1h30, mas eu não tenho 1h30, né? Uma notícia boa, né? 80% do impacto é decidido no design da embalagem. Atenção, design estrutural, tá? Estrutural e gráfico. Ali, na hora que a gente está projetando, as pessoas que mexem com embalagem, né, que trabalham com isso, então tem lá o Design for Disassembling, Design for Environment, tem vários conceitos, né? Ali é onde a gente já decide o impacto ambiental. Então tem várias empresas aplicando esse tipo de conceito para mitigar. E aí, por que eu falo tanto de embalagem bem desenhada? Porque aqui não é uma pesquisa minha isso aqui, né? Aqui, se a gente olhar neste ponto, deixa eu rabiscar, eu gosto de rabiscar, né? Aqui o ponto ótimo da embalagem, né? Então eu vou falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, tem muita embalagem aqui, tem muito material. Ou seja, olha a curva do impacto ambiental. É uma curva mais quase que linear, né? E aí eu falo, não, eu vou... Ixi, aqui está escrito falta de embalagem. Então eu vou eliminar a embalagem, eu vou tirar a embalagem, né? Eu vou diminuir sem fazer um estudo. Olha a curva, é quase uma curva exponencial, né? Onde o impacto ambiental, que é esse eixo aqui, né? É muito maior. Ou seja, quando eu faço uma, uma, um, uma redução impensada na embalagem, vou simplesmente tira 10 gramas, elimina a embalagem interna, é isso que acontece, porque o produto, né, vai para o lixo. Se a gente olhar um gráfico de pegada de carbono, né, então, seja um produto alimentar, então tem lá o plantio, irrigação, colheita, né, tem muita energia gasta ali, né, energia e recursos naturais, para depois passar tudo isso, colheita, transporte, para chegar num ponto que eu diminuo a embalagem e jogo tudo isso fora, né, espera, né, não é o buraco é um pouco mais embaixo. Então, esse é um grande desafio, né, do ponto de vista de embalagem. Aqui é um bom exemplo, mas não é porque é do Carrefour, né? Eu até botei de vermelho. É um bom exemplo de envolvimento da cadeia, né? Eu gosto muito do pessoal do Carrefour, não tem problema nenhum. Mas o problema é o seguinte: o que eles fizeram? Falei, olha, galera, é o seguinte, a gente não tem expertise, né? Então, eles abriram, entre aspas, um concurso, falou, você, fabricante de embalagem, que pode ajudar a gente a ter embalagem mais sustentável, venha, você é bem-vindo para que a gente quer te ouvir, né? Então, ele abriu esse concurso, tem aqui, esse aqui já é o resultado, né? Tem três ou quatro, não me lembro agora, eu dei uma olhada, ok, né? Tipo, ok, né? Vou só falar ok, desses materiais escolhidos, né? Mas o que eu quero dizer aqui, a cadeia como um todo pode contribuir, existe um bom exemplo, né? Agora, mas tem um alerta bem importante, nem tudo que reluz é ouro, né? Não é tomando pílula de sustentabilidade, isso aqui é um curso de sustentabilidade que eu fiz há 15 anos atrás, eu tinha todos estas coisas 15 anos atrás e ainda continua. Biodegradável, reciclável, compostável, renovável, menos embalagem, isso são pílulas, né? A gente só vai conseguir quando tiver uma abordagem científica, olhar o todo, né? Uma economia circular, do berço, não é mais do berço para o túmulo, do berço para o berço, né? Do berço para o túmulo era da economia linear, agora estamos na economia circular, do berço para o berço, né? Eu preciso entender o todo. E mais importante, a gente que está no varejo, que tem acesso a milhões de consumidores. Prezado consumidor, você é parte importante, se não a mais importante, de qualquer programa de redução de impacto ambiental que a minha empresa possa fazer. Porque ao decidir na minha casa, bom, esse aqui é um papel, né? Bom, o que eu usei? Eu usei álcool, então ele pode ser reciclado. Esta decisão mínima de cada um de nós, né, consumidor, cidadão, é o que vai para o caminho. Então,
pílulas ou coisas simples, às vezes existe aí um risco de voltar contra a gente, contra as nossas marcas, de uma coisa que não está muito embasada cientificamente. É isso, né? É o tempo que eu tinha. Muito obrigado. Aqui tem o meu novo e-mail, né? Está no Gmail, meu LinkedIn, e aí eu tinha combinado de deixar aí uns 10, 15 minutos para a gente fazer perguntas. Ufa, muito obrigado pela oportunidade. Foi Nós que rápido, mas foi intenso. agradecemos, Borg, mas eu tenho uma coisinha para te falar, duas coisas. Ai. Primeiro que é fundamental, realmente é importantíssimo a gente entender, né, que o quanto é importante o desenvolvimento da embalagem quando a gente está falando de um produto que vai ser exposto, em especial no varejo físico, onde ele vai ter que falar por si só. A embalagem é que vai falar. Isso a gente fala há muito tempo, né? Quando nós não temos recursos para fazer outro tipo de comunicação, e a comunicação acontece lá no PDV, a embalagem por si só tem que falar e conversar com o consumidor. Você acha que começa com o aumento do consumo online, como é que fica essa questão da embalagem quando a gente está falando de uma telinha, né? Porque a gente sempre falou isso com relação ao físico. No varejo online e nesse consumidor, nesse novo consumidor, né, omnichannel, como é que a gente pode... você acha que é o mesmo? Como funciona esse desenvolvimento de embalagem quando, na verdade, isso não vai acontecer lá na gôndola, vai acontecer na tela? Obrigado pela pergunta. Eu até estava para colocar isso, falando, não vai dar tempo. É o seguinte, eu falei de design gráfico, né, design estrutural, design gráfico. Então, vamos lá. Do online. O online cresceu muito, eu até peguei os números, mas não ia dar tempo. É o seguinte, já tem, do ponto de vista do design gráfico, já tem uma vertente dos designers, né, até algumas publicações, de como a gente começa a desenvolver o design gráfico para esse tipo de de interação. Então, aí a gente começa a trazer, começa a usar outros conceitos, tipo eye tracking, de como a pessoa vai ler da esquerda para a direita, de como eu colocar os ícones ou os equities mais importantes de uma maneira muito fácil de reconhecer. Então já tem já existia esse desafio, né? Eu estava lendo outra pesquisa que falou que nós foram 10 anos em 10 semanas. Então esses últimos 10 anos que aconteceram em 10 semanas, esta evolução cresceu muito porque o mercado online está muito grande, muito latente, crescendo muito. E aí tem esse novo pensar do design gráfico para produtos no ponto de venda. Já tem estudos sobre isso, né? De como melhorar, de como ter os principais equities da marca ou do produto de uma maneira mais ressaltada. Que no ponto de venda, talvez físico, talvez ficasse meio grosseiro, entre aspas, mas no online faz todo o diferencial. Já tem, né? Talvez tenhamos que ter duas embalagens, ou talvez tenhamos que ter quando a gente vai cadastrar isso no mercado online, eu peço sempre uma figura, né? Para o fornecedor, eu posso criar essa figura para mandar para ele. Né? Perfeito. Só mais uma coisinha. Outro desafio do mercado online, desculpa, do design estrutural, a quantidade de produtos transportados para cima e para baixo, exigindo embalagens secundárias, exigindo muito mais proteção. Né? Por isso que não tem mais papelão no mercado. Borg, como é que você enxerga? Eu tenho um sonho, né, em desenvolvimento. Meu sonho em desenvolvimento é me livrar da embalagem plástica. Com tudo que você explicou aí dela, mas em especial no Brasil, que já não é mais nem monopólio, né? Eu não sei nem como é que pode chamar, porque monopólio é um negócio que ainda dá um pouquinho de acesso, né? Oligopólio. Não tem acesso a nada, né? Porque, não, tomara fosse um oligopólio. É só Braskem mesmo, né? Há pouco tempo atrás ela anunciou que ia parar por 3 meses, não sei se você chegou a saber, né, soube disso. Sim. Tudo para ameaçar, né? A gente vive com essa questão da ameaça, né? A gente só tem eles, Odebrecht, né? É muito triste a gente viver isso, mas o meu sonho é esse. Você acredita que a gente caminha de alguma forma
para algum desenvolvimento, para alguma inovação, para alguma molécula, para quem invasou desinfetante em vidro como eu, para quem acompanhou os primeiros frascos plásticos que eram em PVC, bioorientação, com bioorientação, umas máquinas chamadas Oriente, e não porque eu sou velha, porque eu comecei nova, hoje, né, vendo o caminho que o plástico tomou, mas, poxa, a gente saiu do vidro. Você consegue ver alguma luz no final do túnel, do ponto de vista de inovação? Sim. Vou até abrir só um parentezinho. A Unilever está trabalhando em cima de embalagem Tetra Pak já para produtos, né, de limpeza, para produtos saneantes, né, amaciante, ela vem fazendo alguns ensaios. Mas eu acho que a gente não muda muito, né? Sair da Braskem para ir para a Tetra Pak, a gente não muda a dependência, né? A gente não muda. Isso que é tão caro, tão caro, tão caro. Despejado no meio ambiente é o que mais custa, 70%, 80% do dispêndio, né? Como é que você vê isso? Eu sei que você precisa sair daqui a pouquinho. Eu sei. Não, existem vários estudos de materiais. Quando a gente fala material biodegradável, né? Plástico biodegradável. No Brasil só tem um fabricante disso e a oferta é pífia, né? Então, não tem como. Mas existem outros materiais sendo desenvolvidos em nível mundial para esse tipo de aplicação. Então, a gente consegue já achar alguns substitutos, né, para plástico derivado de fóssil, né, de nafta. Né? Grafeno e nióbio seriam algumas opções, por exemplo, em especial grafeno, que tem uma resistência 200 vezes melhor do que aço até? Sim, o grande desafio do grafeno é a aplicação do grafeno no processo de conversão, né? Então existe esse desafio, né? Mas existem muitos estudos, até alguém perguntou aqui sobre cana-de-açúcar. Então, o cana-de-açúcar sim, mas também, assim como esses outros materiais, eles ainda carecem de volume, né? Então, de volume de matéria-prima. Então, na verdade, esse da cana-de-açúcar, a única coisa que muda, ele é na verdade, ele não é biodegradável. Isso é uma grande. Eu vou falar primeiro da cana, depois respondo outra. A única diferença é que a base do polímero verde, daquele cana-de-açúcar, ele também, toda a construção dele vai chegar no craqueamento, a reologia desses materiais é idêntica, tanto da cana-de-açúcar como do fósforo, do petróleo. E depois eu posso colocá-los ambos na reciclagem, ou seja, ele ser de cana-de-açúcar não quer dizer que ele é biodegradável, muito pelo contrário, ele é reciclável, inclusive. Né? Quando a gente fala de materiais biodegradáveis, não é esse de cana-de-açúcar, são materiais derivados assim eu estava lendo um estudo quando você faz o processamento de batata, né, você tira a casca, tem uma gosma, que eu não vou me lembrar o nome daquilo agora, e utilizando aquilo para gerar bioplásticos. Então, existem estudos assim bem avançados de outros materiais que trazem sim, aí sim traz a biodegradabilidade. Só que aí traz também o desafio, né? Esse biodegradável ele não é reciclável, então eu não posso misturar. Então aí volta o desafio da educação. Eu não posso colocar no mesmo tacho um base nafta ou base cana-de-açúcar e um biodegradável, que a hora que eles misturarem tudo vai dar problema. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Por favor, aproveitem, temos mais 2 minutos, 3 minutos. Eu peço desculpas, é que eu tenho compromisso 2 9h30. agora, porque o nosso mestre vai ter que fazer aquilo aula. Que é a sua profissão nova, né? Dar aula. Aula. Ninguém aula. mais tem nenhuma pergunta para fazer? Aula. Então, eu vou fazer só mais uma. Queria dar parabéns só. Sempre bom ouvir o Borg, enfim. Muito sempre bom. Agrega demais nos nossos eventos e traz informações que são importantes, atualizações que são importantes. Então, obrigada, Borg. Eu que agradeço a oportunidade, desculpe um pouco tempo, a gente pode até marcar outra. Falar, vamos marcar outra daqui, lógico, vai falar um monte de gente. Aí fala, eu quero que você fale só de materiais plásticos ou materiais. Aí eu preparo só isso e aí Perfeito. A gente vem. Deixa eu só encerrar, então, por favor, vamos para o encerramento, mas eu vou encerrar fazendo um comentário. Acredito, sim, que
tem todo um processo de educação quando estamos falando de sustentabilidade, mas um processo sério de educação. Não é um processo só de uma campanha ou qualquer coisa do gênero. E acredito que isso só vai tomar, né, a dimensão que precisa quando efetivamente toda a cadeia envolvida entender que não é governo, somos nós. Nós temos que educar. Nós, todos nós que sabemos que cadeia que é do que nós estamos colocando para o material, para o meio ambiente. Nós que entendemos aquilo que a forma como isso precisa ser reciclado ou descartado, enfim. Então, eu acredito, sim, que é uma responsabilidade de todos nós, e a Abimapro, inclusive, volta agora, nesse segundo semestre, a trabalhar fortemente na questão da sustentabilidade, até por solicitação dos nossos associados, como eu falei, em especial Pão de Açúcar e a Raia Drogasil. Então, eu queria agradecer muito a você, Borg, em especial, como disse a Loredana, é sempre agradabilíssimo conversar com você. Desejo, e você já sabe disso, toda a sorte do mundo nesse seu novo desafio. Eu tenho um orgulho danado de ser sua amiga, de você ter largado alguma multinacional, né, uma coisa tão segura, para ir fazer os que você gosta, dar aula, ensinar. Continue nos ensinando. Muito obrigada a todos vocês pela participação de vocês. Participem, mandem para a Abimapro solicitações, mandem para a Abimapro os interesses de vocês em assuntos que vocês queiram que a gente trate, que certamente nós iremos tratar. Muito obrigada e fiquem com Deus. Até o próximo Portas Abertas o mês que vem e aguardem notícias da nossa segunda Semana Internacional de Marcas Próprias, que virá enriquecedora e muito diferente. Guardem as energias para novembro. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Eu escrevi meu e-mail aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pedir algum material, alguma coisa, fique à vontade. Está aqui o e-mail do Borg, que agora é @mauá.br. Parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigado, gente. Prazer em rever todos vocês. Tchau, tchau. Muito saudade. Bom feriado para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.